palavra nos ensina que Deus chamou a existência, tudo que a gente enxerga, tudo que existe, Deus falou. Então devemos falar também, devemos agir, pensar em fé. Agir como Deus agiu, fé do tipo de Deus. Será que a palavra de Deus ensina isso? Ensina que Deus tem fé? Deus tem mesmo fé? Devemos ter a mesma fé do tipo de Deus? É isso que vamos aprender hoje. Olá, graça e paz, meu nome é Vicente e hoje vamos aprender sobre fé. Existe um segmento onde ensinam que Deus tem fé. Deus precisa de fé? Deus teria fé? Para entender isso, primeiro temos que aprender o que é fé. O que é fé de acordo com as Escrituras? E um versículo maravilhoso onde ensina sobre fé é a Galeria da Fé, em Hebreus 11. Vamos ler, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então aqui está dizendo que a fé ela tem como verdade, ela tem como fundamento as coisas que não se veem. Por exemplo, aqui está falando da criação. Eu creio que Deus criou o mundo, falando que Deus chamou a existência. Por quê? Porque está escrito. Não é algo que eu vi, não é algo que eu participei, que eu vivenciei, ou que eu sou testemunha ocular. Eu não estava lá, nenhum de nós estávamos lá para ver, para atestar, para assinar com clareza. Não, eu vi isso. Não somos provas vivas, provas oculares desses fatos, mas entendemos isso como verdade. Por quê? Através da fé. Eu acredito no que está escrito, eu confio, eu deposito a minha confiança no que está escrito. Isso é fé. É eu crer, eu confiar naquilo que eu não presenciei, naquilo que eu não vivi, eu não estava lá. Isso é ter fé. Por exemplo, na obra de Cristo, na obra salvadora de Cristo na cruz. Nenhum de nós da atualidade estava lá. Eu não estava lá, eu não vi Jesus morrer. Eu não vi Jesus ressuscitar. Eu não sou prova viva, prova ocular disso. Mas eu creio, porque está escrito, a fé vem pelo ouvir. Eu e você ouvimos através das Escrituras, que está dizendo lá que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. E a fé é isso, é eu crer, eu tomar o que eu não vejo como verdade e viver através disso. O justo viverá pela fé. Então eu sou justificado porque eu creio que Jesus Cristo pagou um alto preço naquela cruz para me dar a vida. Isso é a fé bíblica. Eu crer no que eu não vejo. Mas Deus precisaria desse tipo de fé? Não faz nem sentido se você for pensar nisso. Deus não precisa depositar confiança dele em algo superior. Porque se ele precisasse usar fé, ele precisaria crer que algo existe superior a ele. E ele é o padrão eterno. Ele é infinito. Ele é grandioso. Então assim, não tem como, não faz nem sentido acreditar que Deus agiu por fé. A fé é um dom que Deus dá aos homens para que os homens se acheguem a ele. É um caminho que Deus criou, preparou para que o homem possa se achegar a ele. E nesse mesmo capítulo, no versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Aqui está dizendo, quem se chega a Deus, quem vem com o intuito de conhecê-lo, tem que crer que ele existe, embora a gente não vê. Eu tenho que crer que Deus existe, que ele abençoa, ou que ele dá presente, ou que ele galardoa aquele que se achega a ele. Então Deus não precisaria se achegar a ninguém. Deus não precisa crer que há alguém superior a ele. E não precisa se achegar a si mesmo. Não faz sentido, não tem lógica, não tem cabimento esse tipo de pensamento. Então assim, só esses versículos já teria como base para a gente entender que a fé do tipo de Deus, ou a fé que Deus tem, não é um ensino bíblico. Se continuarmos aqui nesse capítulo de Hebreus, no versículo 7 diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu
e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Aqui está dizendo que Noé recebeu uma palavra. Ó, vai chover, Noé. Eu derramarei o dilúvio sobre toda a carne, sobre toda a terra. E ele creu, mesmo que Noé não tenha visto água, não tinha chovido até aquele momento, ele creu que seria assim. Ele tomou como verdade a palavra de Deus. Embora ele não tinha visto, embora ele não estava vendo nada, sinal nenhum de que aconteceria aquilo, ele se apegou à palavra de Deus. Ele creu em Deus, ele creu no invisível, que deu a ordem a ele: faça a arca. Então, assim, mais uma vez, Deus não precisa exercer essa fé, Deus não precisa crer em ninguém, Deus não precisa crer em nada. Ele é o padrão extremo, é nele que devemos colocar a fé. Nesse capítulo, se você continuar lendo, você vai ver no versículo 8: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Ou seja, Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu a Deus. No versículo 11 diz: pela fé também a mesma Sara, mulher de Abraão, recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Ou seja, ela creu que Deus era fiel para fazer aquilo que ele prometeu a ela. Ou seja, ela depositou a fé em Deus. Fé em Deus. E assim, prosseguindo no capítulo, a gente vê que o escritor de Hebreus continua até o versículo 31, dizendo: pela fé, pela fé, pela fé. Isso é do Velho Testamento. Até chegar no 32, que ele diz: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela fé ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Eu amo essa parte. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus prometido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Aqui está dizendo sobre a vinda do Messias, sobre a salvação, que esses homens, eles receberam, eles viveram pela fé, mas não obtiveram o que a gente tem hoje, que é Cristo, a salvação, a manifestação do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Mas fica claro aqui que esses homens depositaram a sua fé em Deus. Eles passaram por tudo que eles passaram. Aqui eu li essa parte, você viu? Açoites, eles foram humilhados, cerrados ao meio. Uns governaram, se tornaram reis. Então, assim, pela fé de cada um, eles viveram os propósitos e os planos que Deus tinha individualmente, porque depositaram a sua fé em Deus. Então, assim, crer que Deus precisa de fé é no mínimo antibíblico. Então, assim, se você crê que Deus tem fé, se você acha que Deus tem fé, irmão, então é melhor você pegar a sua Bíblia e começar a rever os seus conceitos de fé, porque a Bíblia não ensina um Deus que precisa de fé, e sim um Deus que é alvo da nossa fé, um Deus que trabalha através da nossa fé. Se depositarmos nossa fé em Deus, Ele é fiel para cumprir todas as promessas feitas para mim e para você através de sua palavra. Então, fé do tipo de Deus não existe. Tenha fé em Deus. Amém? Então, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo e... Mas o que mesmo? E curta, comente, compartilha. E até mais.